Olá! Esta é a segunda parte da aula sobre o sistema locomotor. Vamos falar sobre algumas partes do corpo que faltaram na aula passada, mas vamos nos concentrar mais na coluna vertebral, que, segundo a bioneuroemoção, simboliza a parede mestra da nossa estrutura. Aquela estrutura que assume as cargas que nós carregamos na vida, tanto as reais quanto as cargas simbólicas. A coluna vertebral é dividida em algumas partes. Temos a região cervical, a região dorsal, a região lombar, a região sacra e o cóccix. Vamos lá? Para falar da coluna vertebral, vamos lembrar que ela faz parte do sistema ósseo. Para a metafísica, o sistema ósseo simboliza a nossa consistência interior. E o sistema ósseo começa no crânio. E os ossos do crânio têm a ver com a firmeza e a determinação quando interagimos com o nosso meio. Numa interação saudável, sabemos lidar com o que é nosso e com o que tem a ver com o outro. Além disso, segundo Val Capelli Gasparetto, no livro já citado em outras aulas, da coleção Metafísica da Saúde, o crânio representa uma espécie de cúpula central do nosso templo, que é o nosso corpo físico, em relação à nossa alma. Ali acontecem as conexões espirituais, é como a nossa central de comandos. Abaixo da nossa cabeça temos a região cervical. Sob a ótica da bioneuroemoção, o significado simbólico da coluna cervical, pode se refletir na comunicação, na dificuldade de expressar pensamentos e sentimentos. A região cervical, ou pescoço, para a metamedicina simboliza o caminho através do qual circulam nossas ideias. Simboliza também nossa capacidade de perceber diferentes aspectos de uma única solução. Quando sentimos dores no pescoço ou na região cervical, pode indicar uma desvalorização intelectual ou um medo. Pode ser um medo do desconhecido ou medo de fazer uma escolha ruim. Já uma rigidez na nuca sugere um medo de perder o controle perante as emoções e pode indicar uma teimosia, uma necessidade de controlar tudo para garantir a nossa segurança. É curioso que a gente tenha um chakra na nuca. É um chakra através do qual podem acontecer alguns vínculos espirituais mais complicados. São os que algumas correntes chamam de obsessão e que outros chamam de encosto, Geralmente tem até um filme em que a pessoa fica aqui atrás da outra, É o chamado encosto em alguns. E por exemplo, o espiritismo chama de obsessão. Então a obsessão ela se apresenta em diferentes graus, do mais leve até a completa subjugação da pessoa afetada. E o que é, gente, a subjugação, senão a perda do controle? Algo para se pensar na relação desse chakra com a nossa região cervical. Bom, a clavícula, na visão da metamedicina, é nossa base de sustentação emocional e espiritual para realizarmos nossos sonhos. Quando temos uma visão limitada, não vemos perspectivas futuras e rompemos com nossos sonhos, podemos ter problemas na clavícula. E segundo a metamedicina, sentir dor na clavícula pode se dever ao fato de que estamos nos submetendo a decisões ou conselhos que não nos permitem expressar as nossas próprias necessidades e os nossos próprios sentimentos. A biodescodificação atribui aos problemas na clavícula um conflito de projetos de vida, uma desvalorização pelos fardos que carregamos, perante os quais nos sentimos incapazes devido a nossas crenças. Também por causa de um sentimento de dívida, de que estamos devendo alguma coisa. Já a região torácica ou dorsal, para a metamedicina, simboliza uma zona de afetividade e de apoio. A escápula, de acordo com a metafísica, simboliza uma espécie de espinha dorsal da nossa espiritualidade.
Segundo a metamedicina, sentir dor na escápula pode ser um indício de um excesso de autoimposição de trabalho. Podemos estar o tempo todo pensando em tudo que temos para fazer, em vez de relaxarmos de vez em quando e nos divertirmos, né? Como deveria ser. Se a dor for na altura dos trapézios, pode ser o resultado de uma dificuldade para comunicar nossas necessidades. Ou pode ser por um comportamento de rejeição pelos outros, simplesmente por ter medo de como eles irão reagir. E a dor entre as escápulas pode sugerir que estamos nos impondo um excesso de peso para sermos amados, para sermos reconhecidos. Pode ser também por um sentimento de culpa. Por quê? Por possuir mais do que outras pessoas. Ou ainda que estamos nos excedendo em afazeres sem nos permitirmos descansar nem relaxar. Essas regiões são tão significativas espiritualmente que temos alguns pontos energéticos importantíssimos. Temos, por exemplo, o chakra humeral, que fica na altura da escápula esquerda. É considerado um chakra espiritual e essencial no contato espiritual e na prática mediúnica. Temos ainda o chamado triângulo prânico, formado por três chakras secundários: o chakra subesternal, o chakra entre as omóplatas e o chakra do baço. É um ponto importante para tratar em uma sessão de terapia holística, porque ele distribui a energia para os demais chakras. Mas esse é um assunto do curso Chakra Terapia, que faz uma abordagem mais aprofundada dos chakras principais e dos secundários, tanto do ponto de vista do funcionamento deles, como de um mapa psicoespiritual da pessoa, ou seja, uma espécie de mapa astral, só que dos chakras. Bem, fugimos um pouco do assunto. Vamos voltar ao assunto deste curso e desta aula. Falemos do externo, então. Bem, o externo representa o nosso escudo, tem a ver com a forma com a qual nós nos impomos aos outros. Se sentimos uma dor no externo, a metamedicina nos propõe um questionamento. Será que eu tenho medo de ocupar muito espaço? Para a bioneuroemoção, o externo também está relacionado ao nosso futuro, porque está na frente e projeta para frente. Já as costelas protegem os nossos órgãos vitais que ficam no interior da nossa caixa torácica, o coração, o pulmão e o timo. A metafísica atribui ao coração o entusiasmo e a motivação. Os impulsos interativos, como o ambiente e a capacidade de fazer amigos, são atribuídos ao pulmão, e as qualidades afetivas são atribuídas ao timo. Claudia Rainville atribui às costelas a proteção que também damos aos outros. Lembrando que Claudia Rainville é autora do livro A Metamedicina. Ela explica que fraturar uma costela pode sugerir um sentimento de culpa por abandonar alguém que contava com a gente. Descendo um pouco mais, temos a região lombar. A dor na região lombar costuma estar relacionada com a insegurança material, com o medo de perder o trabalho, de não ter onde morar, de não ter como pagar as contas. Nessa visão da metamedicina, podemos nos sentirmos inferiores socialmente. A dor lombar sugere ainda o sentimento de impotência para mudar uma situação em nossa vida. E se a gente tem uma hérnia de disco, pode indicar um sentimento de desvalorização, de não estarmos à altura da tarefa que nós temos que realizar, ou quando os nossos projetos ou nossas ideias não são reconhecidos. Um pouco abaixo da região lombar está a região sacra. A região sacra está relacionada com os ossos do quadril. Ela protege os nossos órgãos reprodutivos. Na região sacra, segundo a metamedicina, é onde se encontra a energia mais forte do nosso corpo. É nela também que está localizado o segundo chakra, o sacro, e nós vamos falar dele em outro módulo. Quando existe uma desvalorização sexual ou reprodutiva, a região sacra pode ser afetada. Descendo um pouquinho mais aqui no corpo humano, bem abaixo da região sacra está a região do cóccix.
A região do cóccix representa nossas necessidades básicas de sobrevivência. Nessa região está localizado o chakra básico. Quando sentimos dores ou temos problemas nessa região, isso é um indicativo de uma grande preocupação por não ter as necessidades básicas atendidas. Já os quadris, na visão da metamedicina, representam a determinação de seguir em frente. Os problemas e as dores do quadril indicam uma indecisão. Uma parte de nós quer seguir adiante, quer avançar, e a outra parte tem medo e quer ir mais devagar. Já para a metamedicina, para a metafísica, o quadril tem a ver com a nossa habilidade para sustentar os nossos próprios objetivos diante das adversidades e com aqueles conflitos causados por uma imagem formada de nós mesmos que queremos modificar. Segundo Val Capelli e Gasparetto, isso se deve ao fato de nós tentarmos convencer as pessoas de que temos razão ao agir de certo modo para somente depois colocar nossos projetos em prática. E de acordo com a bioneuroemoção, uma lesão no quadril expressa um desejo de interromper a luta, um desejo de jogar a toalha. Bem, nós falamos das partes dessa estrutura central das costas e da coluna. Entre os arquivos para baixar, você vai encontrar o significado simbólico de cada região da coluna. E mais ainda, a interpretação simbólica de cada vértebra da coluna. Mas ainda nos falta falar de algumas partes do nosso sistema locomotor. Vamos lá? Comecemos pelas pernas. De acordo com a metamedicina, as pernas representam a nossa capacidade de avançar. E quando sentimos dores nas pernas, isso costuma estar relacionado com o medo de encarar as nossas situações. Já os braços, numa ótica da bioneuroemoção, simbolizam a possibilidade de abraçar, de rejeitar ou de empurrar. E para a metamedicina, representam a nossa capacidade de pegar e de fazer. São a extensão do coração, porque nos permitem abraçar aquelas pessoas que amamos. Além disso, executam ordens e trabalham. Se sentimos que estamos sofrendo demais ou que somos nós que temos que fazer tudo, podemos sim sentir dores nos nossos braços. Se a dor for no cotovelo, isso pode significar uma falta de flexibilidade com a gente mesmo ou com os outros. Pode ser também o fato de não nos sentirmos valorizados. Já os pulsos representam a flexibilidade para executar as tarefas, as ordens recebidas. E as dores nos pulsos podem sugerir uma resistência a cumprir o que nos é pedido. Pode ser porque é uma tarefa nova, que a gente não gosta de fazer, mas pode ser também porque não nos sentimos à altura daquela tarefa que nos foi confiada. Para terminar, vejamos o que simbolizam as mãos. Segundo a metamedicina, as mãos representam... Me perdi um pouquinho aqui. Segundo a metamedicina, as mãos representam a nossa capacidade de dar, de receber e de executar uma ou mais funções. De acordo com a bioneuroemoção, elas expressam a ideia de atividade. Tem a ver com a nossa capacidade de manifestar algo através da nossa habilidade de fazer objetos. Nesse sentido, a conexão da mão com as articulações, desde o ombro, nos permite abraçar, rejeitar ou manipular. Até as articulações do cotovelo ou do punho, o que acontece? Dão mais precisão aos movimentos da nossa mão. Ou seja, o funcionamento dessas conexões influencia na nossa habilidade de manifestar a partir da nossa habilidade. Metafisicamente, problemas nas mãos indicam uma dificuldade para expor nossos talentos e nossas habilidades. Indicam também que sentimos que o que nós estamos fazendo é inferior ao que podemos fazer em determinada situação. Mas apesar disso, nos resistimos ou somos inflexíveis com respeito àquilo que escapa do previsto. E para a metamedicina, sentir dor na mão sugere que nos sentimos inseguros diante da tarefa que nós estamos fazendo.
Se a dor for na mão direita, temos medo de doar. Se a dor for na mão esquerda, temos medo de receber. As mãos, além dessas representações simbólicas, são ainda instrumentos de cura. Nós temos chakras secundários nas mãos e pequenos chakras nos nossos dedos. Através desses chakras fluem aquelas energias que nós utilizamos em algumas das nossas técnicas terapêuticas. Mas, como eu já falei antes, os chakras são um assunto para outro módulo. Por hoje, vamos ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Até lá!